Olá, professora alfabetizadora! Seja muito bem-vinda a esse vídeo, que é o primeiro da série de 3 vídeos que nós vamos trazer aqui para o canal sobre planejamento. A minha ideia de trazer esses vídeos é porque agora, no início do ano letivo, agora também que as férias já estão quase no fim, vocês começam a retornar para a sala de aula, a organizar o planejamento, organizar nos mínimos detalhes o que está por vir nesse ano de 2025. Antes de começar, eu gostaria de desejar um ano incrível, um ano de muitas vitórias, de muita paz, sucesso, amor, que seja um ano profissionalmente incrível para você também, que você consiga cumprir com seus objetivos e metas, que você realize os seus sonhos, que você continue estudando e sempre se aprimorando na sua profissão. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre 5 erros comuns que a gente comete, que a gente pode cometer ao fazer um planejamento e como você pode evitá-los. O primeiro erro muito comum são os objetivos genéricos. O que eu quero dizer com objetivos genéricos? A gente precisa de ter um currículo, a gente precisa se guiar por um currículo. Esse currículo, ele pode ser da sua escola, ele pode ser da BNCC, ele pode ser a BNCC, pode ser o currículo do seu município. Você precisa de um currículo para se orientar. E nesse currículo vai ter o que você vai precisar de cumprir naquele período, naquela turma. E é muito importante você saber o que você precisa de trabalhar para você poder cumprir com esses objetivos. Então, você vai ter os objetivos que precisam ser cumpridos e você vai ter que mapear estratégias para poder cumprir com esses objetivos. E quando eu falo de objetivos genéricos, é ser irreal. É você saber que você está num contexto X e ter objetivos para um contexto Y. Lógico que no final isso não vai dar certo, isso não vai ser cumprido, porque as coisas ficaram muito irreais. Então, pegue esse currículo, analise, leia com calma, entenda o que você vai precisar de trabalhar. E principalmente se você está começando agora, ou se você está trocando de turma, você, sei lá, lecionava na educação infantil e está indo para o ensino fundamental, observe muito bem aquilo que você precisa de trabalhar para que isso vai se ajeitando no meio do caminho. O segundo erro, e também é um erro muito comum, e eu acho que a gente tem que pensar em muitos quesitos, quando a gente fala desse erro, para a gente não cair no... como que eu posso dizer? Para a gente não cair na rotina de sempre cometê-lo, que é a falta de intencionalidade. Todas as nossas aulas e todas as nossas atitudes, elas precisam ter intencionalidade. Eu lecionei uma oficina para umas professoras super queridas da educação infantil, e a coordenadora dessa escola que eu lecionei, também é uma grande amiga pessoal, ela falou assim, eu sempre falo com as minhas professoras que a gente precisa ter a intencionalidade pedagógica, e eu falei, vou adotar essa expressão para a minha vida. E é exatamente pensar, qual é a intencionalidade pedagógica disso? E hoje eu vou falar sobre esta caneta. Tá, mas qual a intencionalidade pedagógica dessa caneta? Ana, então quer dizer que tudo tem que ser pensado, mapeado e tá nos mínimos detalhes? A verdade é que depende. E por que depende? Porque a gente faz um plano e às vezes ele não sai como planejado. Mas acontece que você precisa de fazer um plano. E se ele não sai como planejado, você tem que entender o porquê que ele não saiu. Mas isso não justifica que você não tenha que ter uma intencionalidade por trás das suas aulas, daquilo que você está falando. E por que você vai levar uma música para o maternal? Porque enquanto eles dançam, eu consigo colar bilhetes na agenda.
Ok, você precisa de colar os bilhetes na agenda e você precisa de que essas crianças estejam ocupadas por causa disso. Mas que música é essa? Qual é a intencionalidade pedagógica por trás dessa música? É um exemplo muito, às vezes até supérfluo, mas é muito importante a gente pensar nisso, porque eu vejo muito, mas muito mesmo, a falta de intencionalidade pedagógica nas salas de aula. E isso me deixa muito triste. Muito triste porque a gente precisa de pensar que aquele tempo que a criança está conosco na sala de aula, ele é muito precioso. E por quê? Como que a gente vai usar esse tempo com intencionalidade, com objetivo, com maneiras de aprendizado, formas da gente aprender, não só as crianças, mas também nós adultos. Antes de falar o terceiro erro que a gente costuma cometer, eu quero te convidar para você me seguir lá no Instagram, onde eu posto a minha rotina, um pouquinho da minha vida e também questões sobre alfabetização e letramento. E agora, nessa época, eu costumo postar bastante coisa sobre planejamento também. Terceiro erro que a gente costuma cometer: subestimar o tempo necessário para as atividades. Gente, vou contar um caso para vocês. Na última turma que eu lecionei, eu todo dia, chegava na sala e fazia uma rotina. E eu não conseguia cumprir a rotina. De forma nenhuma eu conseguia cumprir a rotina. E isso me deixava muito frustrada, muito. E aí, conversando com a minha coordenadora na época, eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu não consigo cumprir, eu não consigo sair do lugar. As crianças levam muito tempo para fazer uma atividade. Eu não sei o que eu faço. Eu realmente não sei o que eu faço. E aí, ela foi, conversou comigo, falou várias coisas, e naquele dia que ela conversou comigo, eu fui para casa muito reflexiva. Eu ficava pensando, gente, não é possível, isso tem que mudar. Eu não tenho o tempo todo do mundo, e eu não posso deixar que isso aconteça mais. E aí eu fui para o meu planejamento. Eu fui observar como eu estava planejando. E o meu erro estava ali. Porque para algumas atividades, eu colocava um tempo muito grande, onde as crianças não levavam esse tempo. E para outras atividades, eu colocava um tempo muito pequeno, onde era impossível terminar uma atividade nesse tempo que eu tinha colocado. E era uma dor de cabeça danada. Eu ficava irritada, as crianças ficavam irritadas, todo mundo ficava irritado no final das contas. E eu falei, não, isso vai mudar. E aí eu comecei a ajeitar, comecei a, primeiro, observar o tempo que as minhas crianças levavam para poder fazer determinada atividade. Isso não quer dizer que você precisa de ficar cronometrando aquele tempo, mas você, com o tempo, vai perceber que eles, às vezes, podem demorar muito mais tempo para a conclusão da leitura de um texto do que para concluir uma folha de, 5 atividades matemáticas. Então, às vezes, a turma tem mais habilidades matemáticas do que linguísticas, por exemplo. Então, é importante, muito importante, vocês observarem esse tempo para vocês saberem exatamente o tempo que vocês vão precisar, para fazer uma média ali e colocar aquele tempo necessário. Dentro do meu curso Planeje-se, a gente vai falar sobre tudo isso, sobre como fazer os planos de aula, sobre como organizar esse tempo e, principalmente, como fazer com que os objetivos do currículo vão se adequando a cada disciplina. Então, questões, por exemplo, que se vê na geografia e na história, tentar unir com o português e a matemática, para tudo conversar entre si e se ajeitando com o tempo. O nosso quarto erro é não alinhar o plano à realidade da turma. Gente, se você já é professora há mais tempo, eu tenho certeza que você tem aí guardado algum caderno de plano ou alguns arquivos de plano, eu tenho certeza que você tem. E esse caderno que você tem, é incrível você continuar guardando, isso te traz lembranças, você pode pegar para consultá-lo, para ter ideias, mas ele jamais vai servir para você usá-lo para outra turma, no sentido de
o que você vai fazer naquela turma, naquele dia, é diferente do que você fez nessa turma que você já lecionou naquele dia. Porque cada turma é uma turma. E mesmo que essa turma seja a mesma, no outro ano ela vai estar em outro ano. Ela não vai estar no segundo ano mais, por exemplo. Eles vão estar no terceiro ano. Então, pegue esse caderno, consulte ele para aquelas atividades super legais que você fez e que deram certo. Mas cada turma é uma turma. Então, você vai precisar, sim, de fazer uma avaliação diagnóstica, você vai precisar de entender aonde que as suas crianças estão e para onde essas crianças precisam ir, e você vai ter que observar em detalhes essa questão, por exemplo, do tempo que as crianças levam para poder fazer determinada atividade. Se nas aulas de matemática você vai precisar de ter um pouquinho mais de paciência em reduzir as atividades por causa do tempo, em pegar aquele texto que está muito grande e dividir ele em partes pelas aulas, para as crianças conseguirem ler e vocês aproveitarem. Então é muito importante observar esse contexto da turma e principalmente adaptar o plano, adaptar o seu plano pedagógico, o seu plano de aula para a realidade dessa turma. E o quinto e último erro é falta de conexão entre as atividades e a avaliação. Esse assunto é um assunto, assim, que é tema para um vídeo inteiro, né? Mas falando sobre a avaliação, aquilo que eu estudo e aquilo que eu acredito sobre avaliar não é uma folhinha que você dá dali, sei lá, no final de um mês ou no final de 2 meses e dá uma folhinha com 10 atividades, cada uma valendo um ponto e pronto. No final, 10 pontos que vale aquela prova, né? A avaliação não se reduz à prova. E tem um autor que eu gosto muito que fala sobre esse assunto, que é Vasco Pedro Moreto. Acho que é isso, Vasco Pedro Moreto. Vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, o nome do autor. E ele fala muito sobre essa questão de como devemos avaliar. Ele tem uma abordagem, a abordagem dele é construtivista, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, porque ele retrata exatamente isso, que a avaliação não deve ser reduzida a uma prova, a uma atividade avaliativa. Então, quando eu falo da falta de conexão entre atividade e avaliação, sabe quando você estava na escola, provavelmente, e aquele professor dava uma atividade X na hora da aula, e na prova ele dava uma atividade X ao quadrado, mais não sei o quê, de tão difícil que era, e aí você olhava para aquela questão e falava assim, não é possível, onde eu estava quando o professor explicou uma coisa dessas? E aí a verdade é que, primeiro que, mais uma vez, avaliar não se reduz a uma prova. E a sua criança, ela não é o resultado de uma nota. Então, quando você pega atividades e você alinha a avaliação de uma forma que essa avaliação pode ser observação, pode ser um trabalho de campo, pode ser sim uma atividade avaliativa, onde vai submeter nota por causa principalmente de burocracias que existem e que nós, professores, precisamos de cumprir. Pode ser uma avaliação diagnóstica. Então, há várias formas de avaliar. Você pode estar avaliando a sua criança no momento que ela está na mesa com você, tirando uma dúvida. Você pode observar onde está a dificuldade dela, o que ela precisa desenvolver que ela ainda não desenvolveu. E mais tarde você pode observar que ela desenvolveu aquilo que ela realmente precisava de desenvolver. Então essa conexão que precisa ter da atividade para a avaliação é muito importante. E mais uma vez, o que eu quero dizer aqui como avaliação não é a prova final, ok? É a avaliação que você vai fazer da sua criança no decorrer do tempo, no decorrer daquele momento que você tá ali com ela, tá bom? Me conta aqui embaixo 2 coisas.
A primeira, qual turma que você vai lecionar no ano de 2025? Qual turma ou quais turmas? E 2, quais desses erros você já cometeu e como que você fez para consertá-los ou para evitá-los? E mais, aqui embaixo eu vou te deixar o convite do meu curso Planeje-se, que é um curso sobre planejamento pedagógico e estratégico. Nesse curso, a gente vai falar sobre BNCC, sobre metas de alfabetização, sobre o passo a passo de construir planos de aulas incríveis e eficazes. E também a aula que eu acho que é a minha preferida é a aula sobre o ChatGPT. Como que você pode usar o ChatGPT para te ajudar muito nos seus planejamentos. Eu vou deixar uma lista de prompts para você poder usar e abusar para os seus planejamentos. Então, aqui embaixo vai ter todo o acesso para você poder conhecer o curso e eu te espero tanto no curso quanto no próximo vídeo.